Olá pessoal, neste vídeo, iremos fazer algumas observações referentes à altura das águas que se encontram na camada abaixo do firmamento. Vamos analisar alguns vídeos que dão a entender que estão havendo algumas alterações referentes à sua altitude normal. Iremos entender o que de fato mantém estas águas suspensas abaixo do domo. Uma das maiores evidências que apontam que as águas podem estar se aproximando cada vez mais de nós, são estes foguetes que estão sendo lançados nestas últimas décadas. Sabemos que grande parte destes foguetes são programados para fazerem uma curva bem antes de chegarem até o nível da camada inferior das águas. Porém, isso não está acontecendo ultimamente. Estão sendo registradas por diversas câmeras a entrada destes foguetes nestas águas, e aparentemente a uma baixa altitude. E talvez esteja sendo feito propositalmente, para que possam medir constantemente a velocidade que este fenômeno está ocorrendo. Ou possa ser que as águas já excederam os limites de altura estabelecidos e programados para os foguetes fazerem a devida curva. E há também aqueles que acreditam que as tentativas de romper o domo da Terra continuam a todo vapor. Mas eu particularmente não creio que são tentativas de ultrapassagens. Não desta vez. Pois nas operações Dominique e Fishball realizadas na Antártica, onde foram usadas inúmeras cargas triplas de urânio nas ogivas nucleares, eles já perceberam que isso não seria possível. One thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. One thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. Ou seja, já entenderam que nada sai e nada entra aqui na Terra. O mais provável que esteja acontecendo é que, com a diminuição das forças magnéticas abaixo do domo, devido à inversão, estas águas estejam descendo gradativamente. Observando de uma forma natural, parece não fazer nenhum sentido o fato das chamas de um foguete conseguir manter-se acesa dentro d'água, podendo deslocar-se por grandes distâncias, em pleno funcionamento. Mas quando observamos a soldagem subaquática, percebemos que isso é perfeitamente possível. E uma vez que este tipo de trabalho acontece, são usadas de 300 a 400 amperes de corrente contínua, fazendo com que seja possível este tipo de atividade debaixo d'água. Um foguete usa uma quantidade muito superior em termos de combustão necessária para funcionar dentro da água. Não por muito tempo, é claro. Estas são imagens registradas por pessoas comuns em lugares totalmente diferentes um dos outros. E as informações que são transmitidas pela mídia é que estes lançamentos foram todos bem-sucedidos e que alcançaram com absoluta precisão os seus objetivos. Mas definitivamente não há como negar o fato de que esses foguetes atingiram as águas e estão à deriva sobre nossas cabeças. A cada dia que passa, o teatro protagonizado pelas agências espaciais vai perdendo seu público,
Embora ainda existam aquelas pessoas que se recusam a sair deste mundinho de fantasias, talvez pelo conforto de não precisar usar as suas funções cognitivas, aceitando todo tipo de informações distorcidas, e que passa longe da verdade. Observem a semelhança de um projétil disparado por uma arma de fogo dentro d'água, com estes foguetes rasgando as águas do céu. Até a década de 60 e 70, era preciso ir para a Antártica para realizar qualquer tipo de operação referente ao domo da Terra. Isso pelo fato dessa região estar mais próxima da curvatura da cúpula. Por isso foram realizadas as principais operações militares nestas áreas. Mas parece que nos dias de hoje este tipo de procedimento pode ser realizado até mesmo na região central da Terra. Um outro fator relevante que pode reforçar esta teoria de que as águas podem estar baixando são as misteriosas ondas registradas na superfície da Lua, e isso pode estar indicando que as águas já desceram até o nível orbital lunar, onde a Lua se encontra em média na superfície destas águas, assim como mostra esse vídeo. Considerando que a Lua esteja a mais ou menos 3.300 milhas, que é o equivalente a 5.310 km de altitude, as águas realmente estariam bem próximas da nossa superfície terrestre, assim como a própria Lua. Sendo este o caso, nada pode impedir que estes foguetes se arrastem por estas águas, como muitas destas imagens mostradas nos sugerem. Mas assim como de costume, eles sempre estão nos mostrando em seus filmes o grau de conhecimento que eles possuem. E muitas das vezes ninguém percebe as mensagens subliminares transmitidas por essas produções cinematográficas. Somente nesta cena, são mostradas as árvores gigantes cortadas, e logo em seguida, podemos ver as águas do céu, e para encerrar, as ovelhas nos mostram a forma do domo, ao urinarem para o alto. E na sequência, inúmeras vezes são mostradas as águas do céu. Existem mensagens subliminares que eles pegaram mais pesado ainda, como nessa cena de um jogo, onde um homem está prestes a ser esmagado pelas águas que descem rapidamente, deixando-o sem a menor chance de escapar. O eletromagnetismo é responsável por praticamente todo o funcionamento e movimento do Sol, da Lua e também das estrelas que giram juntamente com as águas acima de nossas cabeças. E certamente é bastante provável que ele seja responsável por manter as águas suspensas. Levando-se em consideração que a água é diamagnética e sofre uma grande influência sobre a camada conhecida como magnetosfera, que é a camada inferior que se encontra abaixo do domo. Fato é que essa força magnética mantém toda essa estrutura hidrodinâmica suspensa acima de nós, mantendo um perfeito equilíbrio natural. Existem muitos experimentos que provam que a água se repele quando aproximamos um imã. E esse aqui é um deles, onde temos um imã com o campo magnético muito potente, e uma peça de vidro contendo água em forma de halter, pendurada por um fio de nylon, presa a um suporte. Quando o imã se aproxima de uma das esferas contendo água, podemos observar que há uma interação entre ambos, com o imã repelindo a esfera com água.
Portanto, a água não é inerte ao campo magnético. Quando sujeitas a um forte campo magnético, as moléculas de água reagem criando um campo de resistência se afastando do campo magnético. Esta característica de criar uma força de repulsão, que certos tipos de materiais possuem, é chamada de diamagnetismo. A água é um ótimo exemplo deste tipo de material. E quando o campo eletromagnético da magnetosfera diminui em certos pontos, dependendo da intensidade, as águas descem em certas quantidades, passando pela camada chamada eletrosfera, causando fortes descargas elétricas conhecidas como relâmpagos e trovões, desencadeando as chuvas e tempestades e inúmeras trombas d'água. O eletromagnetismo é de suma importância para a nossa Terra, sendo uma força invisível muito útil para um funcionamento em harmonia perfeita com os movimentos dos astros. E de certa forma serve como uma barreira para sustentar as águas que estão abaixo do firmamento. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.